Vamos pegar o bonds de 2 anos aqui, que eu queria ver se ele começa a lateralizar, tá? Bom, títulos de dívida americano de curto prazo, tá? O ideal é que ele, para a gente ter o respiro ou o mercado em alta no último trimestre aí do ano, a gente precisaria que os bonds, que os títulos começassem a lateralizar. Ao mesmo tempo, o dólar também dá uma fraquejada, tá? O que se sucede, por enquanto, é que ele está tentando fazer um topo e um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então, ele já fez um fundo mais alto do que esse fundo aqui. E ele está tentando fazer o rompimento dessa resistência aqui, tá? Se os títulos, pessoal, conseguirem romper essa alta e entregarem uma alta de curto prazo muito mais forte e aumentar a disparidade em relação aos bonds de longo prazo, de 10 anos, nós podemos ter o rompimento, a perda do suporte do Bitcoin, do S&P 500, beleza? Então, nós estamos vendo o título de dívida americana subindo para um cacete, porque isso é o que implica numa elevação da taxa de juros, esse é o interesse, né? Trazendo aí a possibilidade de um período mais longo de que a renda fixa vai ser mais rentável, ou pelo menos proteger o capital de uma forma mais significativa do que os mercados de renda variável. E basicamente nós temos aí os bonds também de longo prazo subindo aqui, próximos de romper uma resistência. Bem fortes, né? Para a gente ver o mercado dar uma acalmada, um rally de alta, a gente precisa ver eles não conseguindo romper as suas resistências e lateralizando antes de fazer o movimento, tá? Então, quando os bonds eles lateralizam, dá um período interessante para apostar em investimento de risco, tá? Como aconteceu aqui em julho desse ano, de julho até agosto desse ano, nessa faixa aqui, nesse pullback dos bonds, lembrando que os bonds também andam em ondas, então isso significa que em algum momento ainda nós vamos ter uma calmaria e provavelmente os mercados voláteis vão reagir positivamente em breve, quando a gente tiver o próximo pullback. Como ele deu essa disparada nesse terceiro trimestre agora, eu estou com a expectativa de ainda tentar conseguir pegar um movimento de pullback aí dos bonds e ao mesmo tempo uma alta em Bitcoin, Ethereum e assim por diante. Então um pouquinho de dinheiro do smart money saindo dos bonds e entrando temporariamente no mercado, nos mercados voláteis. Uma das coisas que pode influenciar além da inflação é o balanço das empresas americanas. Então, se o balanço das empresas americanas vierem forte, pode provocar essa pequena alta, tá? O S&P 500, pessoal, ele teve um toque, então ele teve a perda do suporte de novo. Esses dias ele fez o bear trap, a gente comentou muito longamente na semana passada sobre esse bear trap. E infelizmente ele devolveu esse bear trap. Não pode perder esses 3.600. Então se o S&P 500 perder os 3.600, ele vai buscar os 3.200. Se ele perder os 3.600, significa que a gente pode perder o suporte do Bitcoin e o suporte do Ethereum também. Então ele precisa se segurar exatamente no ponto que ele está. Então, por isso que eu estou falando para vocês longamente. Essa é uma semana, para mim, extremamente decisiva pro que vai tocar o ritmo do mercado nas próximas semanas. Se, por acaso, começar a vir as notícias da economia, o CPI americano vir abaixo do esperado, a inflação mostrar controlada, se mostrar controlada, o mercado vai reagir com, de novo, outro bear trap e, de novo, e possivelmente iniciar um fundo mais alto do que o fundo anterior aqui e voltando a ficar acima dos 3.600, mostrando que possivelmente pode ter força suficiente para testar a resistência dos 4.300. E se isso acontecer, o mercado cripto vai reagir positivamente, vai trazer alta. Se os dados de inflação virem acima do esperado, nós vamos ter a continuação da perda desse suporte e a confirmação da perda desse suporte, levando
ele a trazer uma retração econômica muito forte. O mesmo eu digo no mercado cripto, tá? A mesma coisa eu digo no mercado cripto. No mercado cripto nós temos um suporte aqui nessa região dos 780 bilhões de dólares e que se o S&P 500 perder, tá? E ele manter abaixo da média 8 semanal, isso significa que ele vai entregar de 4 a 8 semanas de baixa, podendo fazer com que a contração aconteça até os 300 bi. Por quê? Porque o mercado cripto ele é um mercado muito mais novo do que o mercado tradicional. Então, um movimento de queda, por exemplo, de 5 ou a 10% no S&P 500, poderia promover uma queda no mercado cripto de 50%, né? Contra aí pelo menos metade aí do último suporte. E essa é a minha preocupação. Por quê? Porque poderia levar muito tempo, muitos anos para recuperar esse movimento. Essa é a minha grande preocupação. Tá? Então eu não gostaria de ver a perda do suporte dos 762 bilhões de dólares aí do mercado cripto. Tá? Prefiro ver o quê? Um respiro. Por que um respiro? Porque um rally de alta ele traz temporariamente um movimento de riqueza para os investidores de curto e médio prazo e traria um pouquinho mais de calma para a gente. Tá?